Nós já colhemos os dados. De outros dados, por favor. Profissão. Auxiliar no serviço gerais. Tem algum apelido? De. Estado civil. Agora casado. Local de trabalho. Santa Casa, Misericórdia. Endereço, por favor. Santa Casa? É. Fala que eu não sei. Qual é o endereço? Não, tudo bem. O endereço da residência. Rua Santa Rosa de Lima, 678, Água de Gerais. Celular. 9932 2345. Telefone residencial. Não, Telefone comercial. também não. Escolaridade. Oitava série incompleta. Senhora Gislaine, novamente eu esclareço para a senhora que nós estamos aqui para a apuração dos fatos relativos às denúncias de possíveis irregularidades no recebimento do Bolsa Família, cuja responsável era a senhora, inscrita no programa, e envolvendo o vereador Gilberto, vereador aqui da casa. O que a senhora tem a dizer sobre os fatos? Eu tenho a dizer que de primeiro instante, desde quando saiu isso, o Gilberto nunca teve nada com isso. Até então eu acharia que isso tudo não devia estar acontecendo nada disso aqui, porque quem recebeu foi eu. Quem fez o cadastro foi eu. O Gilberto não tem participação em nada. Em nada. E até agora eu também estou querendo entender o porquê, aonde é que ele entra nisso. Só um instantinho para ela digitar aí, por favor.
Doutor Pedro, quero saber se eu preciso de alguns minutos para orientar a cliente do senhor. Não há necessidade, não. Durante o interrogatório, eu peço então que o senhor... Ela já conversou com o marido, já está ciente de tudo. É porque ela está bastante nervosa. Eu queria até pedir, se fosse possível, para que ela fosse ouvida aqui em separado de toda a movimentação, que ela está muito apreensiva com isso. Eu estou justamente tentando acalmar. Eu peço, por favor, à plateia que não se manifeste. Eu gostaria de dizer ao senhor que o processo é um processo aberto e que nós temos que ouvir aqui, inclusive para garantir a transparência da defesa, Claro, em respeito à defesa, sobretudo. Claro. E aí eu gostaria que, na medida do possível, a senhora fosse respondendo mais pausadamente para que ela pudesse digitar, tá? E, à medida que a senhora precisar também de uma pausa, sem problema nenhum. Tudo bem? Quanto tempo a senhora conhece o vereador Gilberto? 20 anos. E aí foi o começo do namoro entre vocês? Foi o começo. Eu conheci o Gilberto, eu tinha 16 anos. Tinha uma filha que não era dele. Ele me assumiu com essa filha, ela tinha 2 meses de nascida. Só um minutinho, por favor. Vamos passear lá embaixo? Vamos ver. Doutor Pedro, peço mais uma vez que o senhor não interfira. Eu só estou aqui rindo a testemunha porque ela, infelizmente, se encontra muito apreensiva com o movimento. Eu peço à plateia que, por favor, senhor presidente, que eu peço que as pessoas que estão presentes na tribuna mantenham o silêncio, elas estão se comunicando o tempo todo. eu peço ao plenário, por favor, por favor, que não se manifeste, senão eu vou ter que pedir a retirada de vocês. Então eu peço que vocês garantem a ordem do nosso trabalho. E aí eu só peço que o senhor não intervenha, por favor. Eu vou voltar a repetir, a testemunha está apreensiva. Sim, eu vou pedir para que as pessoas mantenham o silêncio necessário. Infelizmente, as pessoas não estão acostumadas, as pessoas normalmente não estão acostumadas a participar desse tipo de coisa, é por óbvio que ela está totalmente apreensiva. Compreendo as colocações de Vossa Excelência. Já pedi ao plenário que não se manifeste. Já pedi ao plenário que não se manifeste. Nós vamos levando com tranquilidade, não temos pressa, não precisa correr. Tá certo? E peço que o senhor não intervenha também, por favor. Podemos, Carol? Quando que vocês passaram a morar na mesma casa, Gislane? 17 anos. Um ano depois que vocês estavam já namorando? Isso. 96. Então, com 17 anos, a partir de 1996, passaram a residir na mesma residência. Quantos filhos vocês têm? 2 com Gilberto e uma amiga. Uma filha de Gislaine, 2 filhos com o vereador Gilberto. O senhor Gilberto disse que teve um relacionamento fora do casamento, pelo qual foi acusado de ser pai de uma criança com uma outra pessoa. Depois, através de exames de DNA, ficou provado que a filha não era dele. A senhora tem conhecimento dos fatos? Fui ter conhecimento em 2009, quando tudo aconteceu, que foi que ele ganhou para vereador. Porque até então, andava boatos que ele andava com essa menina, mas até então eu não sabia que existia filho, nada não. Tem conhecimento, só um instantinho, tem conhecimento dos fatos a partir de 2009. E até então essa mulher nunca se manifestou. Quando em 2009 que ele ganhou a política, nós já não vivíamos uma vida adequada de casal. Brigava muito e tal, mas até então dando para levar. Infelizmente, quando ele ganhou a política, o poder subiu para a cabeça. Ele achava que ele tinha que fazer tudo para todo mundo,
menos com a família. Quando ele ganhou as eleições, é que o fato foi manifestado. Pois não, pode continuar. E até então ela foi na porta da minha casa, essa mulher, nós já estávamos brigando. Nós já estávamos brigando sem parar. Porque quando ele ganhou, o poder subiu, igual eu estou falando para vocês, e ele não se via mais um pai de família dentro de casa. A vida dele era ficar na rua, andar com a mulher dia e noite. Tem muita gente aqui que da gestão, a Jânia sabe disso, a Silvia Fernanda, eu não sei hoje, por causa do acontecimento dela com os Bertos, ela se queria falar sobre o assunto e tudo, mas ela é uma das testemunhas vivas, que eu via na Câmara, pedindo socorro a ela, pedindo para arrumar um trabalho para mim, um serviço, porque o combinado foi, eu trabalhava em casa de família, fiz o requerimento da Bolsa Família, eu trabalhava em casa de família. Tá, nesse meio tempo, eu e o Gilberto brigando, tudo direitinho. Só um instantinho, por favor. Que o casamento nessa época já não ia bem e que a senhora Gislaine trabalhava nesse tempo em casa de família. Pode continuar, por favor. E nesse meio tempo, o Gilberto ganhou política. Quando ele ganhou, ele fez isso tudo, já não dormia dentro de casa. Isso em janeiro. Para mim, na posse dele, se vocês querem saber, quem comprou o vestido para mim na posse foi minha patroa. Que nem isso ele quis comprar. Ele achava que ele não tinha obrigação, não. Não estou nem aí, eu não preciso de você mais, fica com quem você quiser, porque agora eu não preciso de você. O que eu queria era dinheiro, o que eu queria eu já tenho. Janeiro de qual ano? De 2009, foi quando ele tomou posse do vereador. Sim. E nesse meio tempo, nós já começou a entrar em guerra, todo dia briga. Ele dormia na rua 24 horas, saía às 6 da manhã, chegava no outro dia, tem a Jânia quebrou, até a Maria Lúcia, ele cansou de me ver na câmara chorando, mentira, Maria Lúcia. Todo dia eu ia lá, gente, eu não aguento os Bertos. Eu chegava na câmara e falava para todo mundo que eu não era nada dele. Falava, que você não é nada minha não, você toma essa mulher doida, ela toma cardenal. Eu tenho apenas filho com ela, mas ela não é nada minha. Isso foi o ano inteiro. Quando foi, não sei se é para julho. Qual ano, por favor? De 2009. Então aqui, durante todo o ano de 2009, o vereador dizia que ele apenas tinha filho com ela, que ela não era nada dele. Eu vou precisar contar tudo que ele fazia dentro de casa aqui. Se vocês quiserem saber, eu vou falar tudo. Então é isso que a senhora sabe sobre com relação aos fatos. Não, e já passando essa guerra com ele, até que veio essa mulher. E falou que tinha um filho dele e que já tinha entrado na justiça com uma ação. Quando que ela procurou o senhor, ou procurou vocês na residência de Ela foi vocês? na porta da minha casa em 2009. Ela falou comigo. Quando de 2009? Ah, agora eu não sei. Foi em 2009. Foi no primeiro ano. Tem os fatos aí, você tem prova aí que foi em 2009 que ela fez o requerimento da paternidade dele. Você vai olhar e você vai achar aí. E ela falou pra mim que se ele fizesse, que ela tinha um filho dele, que se ele não desse pra ela quanto ela queria por mês, sem ter que precisar levar ele no juiz, ela aceitava. Só um instantinho. Ela disse que no ano de 2009, a mãe da criança que acusava o vereador de suposta paternidade procurou a residência deles. A senhora pode citar a residência que a senhora citou interesse? Rua Santa Rosa de Lima, 678, Águas Gerais. Na Rua Santa Rosa de Lima, 678, Águas Gerais. A senhora saberia dizer o período, se no meio do ano, antes do meio do ano, que ela procurou vocês? Eu acho que mais ou menos no meio do ano. Não foi bem no meio, não. Meado, assim, março, abril, por aí, alguma coisa assim. Ele já era vereador quando ela entrou. Eles foram procurados entre os meses de março e abril. Isso. E aí, quando ela alegou que ela tinha um filho dele, foi que eu fui ficar sabendo que tinha filho. Falei, mas então por que esse tempo todo que ele era lixeiro, você nunca veio aqui em casa procurar saber, pedir pensão nem nada, e agora que ele é vereador, você pode fazer isso? Ela falou, porque até então eu não tinha certeza que era filho, mas agora eu tenho certeza e agora eu quero a pensão. Ou ele me dá R$600 todo mês, sem precisar levar ele na justiça, ou caso contrário eu vou levar e ele vai ter que me dar muito mais. Foi quando o Gilberto chegou em casa, caí na porrada com ele. Vocês podem olhar a perna dele, como é que tá, de marca de faca, pode olhar, se eu quiser ver se é calça e mostrar, vocês podem ver.
caí na porrada com ele, com a mulher discutir muito e tal. Eu falei, se ele tem um filho, é direito dela querer receber? Sim. A acusada, a mãe da criança foi procurada para pedir pensão neste período aí citado. Que a senhora Gislaine chegou a vias de fato com o esposo e discutiu com a mãe da criança. Imediatamente aos fatos, a esses acontecimentos da possível paternidade, que se deu no relacionamento de vocês? Acabou. Porque qual mulher aqui, gente, vai ficar com um homem sabendo que tem outra mulher, a mulher indo na porta 24 horas, que mulher que fica? Eu A minha decisão de imediato foi o quê? Quando ele chegou, nós brigou bastante, falei para ele, você vai escolher, então agora você vai ficar com a sua mulher, porque já passava que eu passava com ele dentro de casa. Esse homem chegava lá dentro de casa, ele cortava os fios do chuveiro, tudo para ninguém tomar banho. Dinheiro dele era para São Caetano, dinheiro dele era para boate, era para rua, para tudo que é lá. Eu ainda vou ficar com um homem desse fazendo o quê? E esses fatos se deram depois ou algum tempo depois? A senhora tem lembrança disso? De quê? Que a senhora perguntou para ele se ele optaria ficar com ela ou ficar com você? Eu já não quis, não. Vai embora de casa e pronto, acabou. Você some daqui. Agora, a partir do momento que eu sei que existe um filho, você vai ficar com a mulher para lá. Aqui em casa, não. Foi onde ele juntou tudo, foi embora para a casa da mãe dele. Eu permaneci na casa. O resto do tempo dele, vereador. Nesse meio tempo de vereador, eu passei apuros, eu e meus filhos, porque eu fiquei desempregada, porque o combinado dele... Só um minutinho, por favor. Ela pediu ao senhor Gilberto que saísse de casa, que ele fosse residir na casa da mãe dele, correto? E ela permaneceu na residência. Eu nem precisava pedir não, porque ele já ficava por lá. Só foi mais um empurrão para ele sair de vez. E que neste tempo ela ficou desempregada. A senhora sabe dizer a data exatamente que ele saiu de casa? No comecinho de 2009. Depois dos Logo quando ele tomou a acontecimentos. posse. Mas a senhora disse que até abril, março, vocês estavam juntos. Estava junto, mas já Depois? separado, porque nós, até em março, abril, nós estávamos juntos, mas eu junto dentro da Separado de mesma corpos. casa, mas separado de corpos. Até a data de março e abril residiam na mesma residência, mas estavam separados de corpos. E a senhora sabia onde ele foi morar? Na casa da mãe dele. Ele foi para a casa da mãe dele. Se é só lá, eu não sei te falar, porque ele vivia para rua, para tudo que é canto, né? Mas ele falava que ficava lá. Segundo ela, ele informava de que estava residindo na casa da mãe. A senhora tem o endereço? Rua das Gameleiras. Número. Eu acho que é 329, não tenho certeza não. Rua das Gameleiras, número 329. E a senhora sabe a data em que isso aconteceu? De quê? Dele ter saído de casa. Foi logo quando Depois ele desses foi. acontecimentos. Foi logo quando ele ganhou. Março, abril, ele foi embora. Não, março, abril, nós já estávamos brigados. Agora que ele foi embora de vez para casa da mãe dele, foi logo quando essa moça chegou lá em casa. Que eu acho que deve ser para julho, por aí. Ela afirma que entre os meses de junho e julho, o senhor Gilberto então saiu de casa. E mesmo separados, vocês mantinham algum... De qual ano que isso aconteceu? 2009. 2009. E ainda separados, vocês mantinham algum relacionamento? Encontravam? Claro que não. Queriam matar ele, nem encontrar com ele. Depois disso tudo. Claro que não. Eles não tinham relacionamento depois da separação. Nem de encontrar, mas ele ia na casa da senhora? Ele ia lá porque tinha uns filhos lá.
Então ele ia lá, ficava lá do lado de fora, olhando ele, tinha vez que entrava. Isso eu não poderia impedir dele entrar, porque o combinado de nós dois foi o quê? Ele já não me dava nada dentro de casa. Comida, lâmpada, semiga, ele fazia nada. Mas a casa eu fiquei morando na casa. Porque onde eu ia entrar com meus filhos? 3 filhos, eu não tenho condição de pagar aluguel, desempregado. Onde é que eu tinha que ficar? Tinha que ficar lá mesmo. O senhor Gilberto Ia lá de vez em quando, não para ficar comigo. ia até a casa da senhora Gislane visitar os filhos. Às vezes entrava, às vezes não. Chegou a ficar mais de um dia, dormir, ficar um fim de semana lá? De vez em quando, muito raramente, mas em cama separada, tudo separado. Quando eu falo com ele, você não tem nada para fazer aqui. Ele fala, eu tenho meus filhos, quem fez a casa sou eu. Não tem um tijolo seu aqui, então eu vou entrar a hora que eu quiser, eu vou ficar na hora que eu quiser, e você não vai mandar. Eu ia fazer o quê? Mas relacionamento com ele, nenhum. Em alguns momentos, o vereador chegou a pernoitar na residência da senhora Gislane. Senhor presidente, só pediu para constar que ele pernoitava sob a alegação de que ele era o proprietário da casa. Porque ele tinha direito de entrar, ela disse justamente isso. Que ele pernoitava na casa porque ele ia visitar os filhos, dizia que era proprietário da casa, falava que lá poderia ficar, que é a alegação que ela está fazendo. Sim, o senhor quer que acrescente essa questão de ser proprietário da residência, né? Ele dizia ser proprietário da residência e podia estar lá quando ele quisesse. Sim. Eu vou solicitar aqui no final, o senhor vai ter o direito de perguntar, então o senhor faz a pergunta para ela, para que a gente possa, então, constar aqui no depoimento, por favor. Senhor presidente, mas a situação é a seguinte, ela já está dizendo aqui, eu entendo que não há necessidade de eu voltar a intervir para constar no depoimento dela, uma coisa que ela já falou.